à noite em Portugal, mas ele resolveu antecipar a viagem, né? De repente, porque tem uma agenda tão cheia amanhã, que resolveu chegar mais cedo para descansar. O Lula desembarcou às 10h30 da manhã em Lisboa, 10h30 horário local, 6h30 da manhã em Brasília. Desembarcou em Lisboa ao lado da primeira-dama Janja e com uma grande comitiva. Tem aí vários ministros que acompanham o presidente, como da Educação, da Cultura, Defesa, Ciência e Tecnologia. O Lula fica 4 dias em Portugal. Ele participa, né, entre os compromissos importantes, ou mais de maior destaque, o Lula participa da cúpula Brasil-Portugal, cúpula que estava suspensa desde 2016, ou seja, é uma visita importante, porque marca essa maior reaproximação com Portugal, e o presidente também vai assinar aí vários acordos, são mais de 10 acordos bilaterais, acordos importantíssimos entre eles, o que concede a equivalência dos ensinos fundamental e médio do Brasil ao de Portugal e o que permite que a carteira de motorista brasileira vai ter agora validade permanente em Portugal e vice-versa. Lula também vai entregar o prêmio Luiz de Camões, que é a principal premiação de literatura em língua portuguesa para o nosso Chico Buarque, cantor, compositor e escritor. O Chico que ganhou esse prêmio em 2019. Mas aí, na época, o governo Bolsonaro não assinou o diploma de concessão, teve toda aquela disputa, aquela polêmica, depois veio o corona e atrasou tudo. Como eu já falei, hoje o presidente não teve compromisso, pelo menos compromisso oficial, segundo a agenda que foi publicada pelo Palácio do Planalto, mas amanhã o dia é intenso, começa às 10h30 da manhã, uma cerimônia de boas-vindas com honras militares, na Praça do Império. Depois o Lula visita, ele vai colocar flores, na verdade coloca flores no túmulo de Camões, túmulo que fica na igreja do Mosteiro dos Jerônimos, aquele lindo prédio lá no bairro do Belém. Depois tem um encontro privado com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Depois tem uma reunião com também um encontro privado com o primeiro-ministro Antônio Costa. Em seguida, Lula participa da 13ª cúpula luso-brasileira, né, esse encontro Brasil-Portugal, e em seguida a assinatura dos acordos bilaterais. Domingo Planalto também não divulga agenda. Segunda, o presidente sai de Lisboa, vai para a região do Porto, mais especificamente a cidade que tem frutos do mar maravilhosos, que é Matosinhos. E lá o presidente participa da abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil, junto com o primeiro-ministro português. Terça tem a entrega do prêmio do Chico e a sessão no Parlamento Português. É uma sessão especial de boas-vindas para o Lula, né? É um dia importante em Portugal, é o dia que marca o fim da ditadura no país. E em seguida o Lula vai para a Espanha. A imprensa portuguesa tem destacado bastante a volta dessa cúpula Brasil-Portugal após 7 anos, e também tem destacado bastante a visita do Lula, que fez polêmicas declarações sobre a Ucrânia. Mas aí o que tem de oficial do governo? O primeiro-ministro diz o seguinte, que cada país determina a sua própria política externa e que a amizade entre Brasil e Portugal está acima das divergências. A mesma coisa pensa o presidente Marcelo Rebelo. Ele lembrou, inclusive, que o Brasil, nas Nações Unidas, sempre vota contra guerras. Mas nem tudo são flores para o Lula. A extrema-direita, que é aliada ao presidente Bolsonaro, a extrema-direita de Portugal está promovendo manifestações, já convocou uma grande manifestação contra a visita de Lula a Portugal no próximo dia 25. Os petistas também promovem ato de apoio, inclusive hoje, na porta do hotel do presidente Lula, que fica ali na Avenida da Liberdade, muita gente na porta do hotel, muitos partidários, muitos simpatizantes do petista. Amadeu. Vamos aqui ouvir o nosso pleno sobre Lula, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, China, Lula, Europa, Poliana. É uma incursão aí que, pelo menos com a China, já teve algum resultado, um resultado importante para o Brasil. Nesse diálogo com os Estados Unidos, que foi reforçado nessa semana, o presidente que já viajou ao país norte-americano também teve algum resultado, apesar de ser aquém do esperado com relação ao Fundo Amazônia. E a gente espera que essa agenda em Portugal ela seja tão positiva quanto as últimas, né? Os líderes internacionais têm recebido bem a presença de Lula no comando do Brasil, que é um parceiro comercial importante para diversas nações. E agora a gente está vendo, inclusive, comentando aqui nas redes sociais, porque acaba que o que domina a pauta
é Janja entrando numa loja de grife lá em Portugal, em Lisboa, né? Então, a pauta da rede social, às vezes, fica muito restrita aos resultados práticos do país, para o país. Pois não, Franci? Essa é a primeira visita oficial do Lula à Europa desde que assumiu em janeiro. Muito importante que ele esteja atento e seus auxiliares ao discurso que ele terá durante essa viagem, porque o que ele disse na China em relação à guerra da Ucrânia, como a Socorro bem citou, repercutiu mal em âmbito internacional. Ele não precisava ter falado tudo aquilo que ele disse em relação à guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia, mas é aquele projeto de restabelecer as relações internacionais do Brasil. O Bolsonaro teve, durante a sua gestão, estranhamento com Portugal também, que tem o comando um presidente de esquerda, então o Lula também busca construir novamente essas pontes que foram derrubadas durante a gestão Bolsonaro com diversos países. Kátia? Até mesmo com Portugal, né, que é um país irmão, irmanado. É a cruzada de Lula aí, tanto em busca de recuperar essas relações externas e de firmar a posição como o líder, né, dessa parte da América, o porta-voz, aquele que sempre será convidado à mesa das decisões. Eu acho que essa é a meta principal do presidente Lula, em toda seu posicionamento, em falar mais ou falar menos, ter respostas, e ele já conseguiu, né? Aceno dos Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que o Lula está focando nisso, ele realmente não está medindo outros resultados, ele quer se colocar como grande liderança aqui, colocar o Brasil nesse patamar e ele, Lula, como essa pessoa. Pois não, Ari? Bem, ele visitou os Estados Unidos e a China, as duas maiores potências econômicas mundiais. Na Europa, o natural seria ele visitar a França e a Alemanha, né? Mas ele está escolhendo... Eu sei, mas ele preferiu, não é à toa, só concluindo, viu, Maria, se você me permite, não é à toa que ele escolheu Portugal e Espanha, não foi à toa, foi de propósito, foi um recado de que ele quer um bloco independente. O Lula e a Europa nunca tiveram uma grande afinidade, essa que é a verdade, os grandes da Europa. O presidente procura uma rota alternativa e nessa rota alternativa ele vê Portugal e Espanha como aliados preferenciais. Agora é óbvio que ele vai à França, ele vai à Alemanha, mas depois das recentes declarações à Ucrânia, que provocaram um estremecimento entre você e a Socorro Sampaio aqui ao vivo, eu acho que é de bom tom ele não ir à França e à Alemanha por enquanto. Não, mas não tem estremecimento algum com a Socorro, de forma alguma. Ela tem a posição e eu tenho a minha posição, mas dentro do respeito, correto, Socorro? Certo, e olha, são quase 300 mil brasileiros que vivem atualmente em Portugal. Mais um motivo. Bastante, isso, considerável. Mais um motivo para o Lula começar por lá. Países irmãos, como falou a Kátia. Viemos de lá. Quer dizer, nós não viemos de lá, na verdade, nós somos daqui, né? Eu tenho uma séria desconfiança que você veio de Marte. Quem sabe? Não foi na nave do moço lá, né? Do milionário. Diz que a nave dele deu problema também para a vizinhança, né? Deu, Amadeu, a gente vai ver imagens aí do impacto. Olha só o impacto do lançamento desse foguete, desse super foguete ontem na plataforma do Texas, nos Estados Unidos. Acho que a gente tem as imagens aí do impacto do lançamento em um carro, em uma van que estava estacionada não muito longe, inclusive a informação de que essa van seria até da NASA, para registrar o impacto. Não, a gente tem o vídeo que eu enviei, na verdade, enviei 2 vezes o vídeo, é um impacto absurdo do lançamento. Se tiver, Nájila, agora, vamos colocar, se a gente tiver. Os engenheiros do Elon Musk... A gente vê bastante, inclusive, Amadeu, a gente vê pedaços, né? Atingindo o carro, atingindo a van que estava estacionada. Agora, além disso... os bichinhos aí, porque atingiu, estilhaçou vidro de casa, de prédio. Mas não é esse vídeo aí, não. Isso, os moradores reclamaram de poeira, de cinza. Uma cidade bem pequena do Texas, Port Isabel, fica mais ou menos a 10 quilômetros de distância da base, Amadeu. Os moradores disseram que houve uma chuva de partículas na casa. Inclusive, eles disseram que é uma areia, como se fosse uma areia grossa.
uma areia grossa escura. Um morador disse que a casa dele tremeu, o outro diz que o estrondo parecia um terremoto e que chegou a quebrar o vidro de uma janela. Mas quem também não está contente é uma organização de preservação dos pássaros da América, a ABC. Ela tweetou essas imagens aí que a gente está vendo. Eles dizem que esses lançamentos nessa região, elas podem prejudicar as aves que estão ameaçadas de extinção, que os sons, que os destroços causados pela queda do foguete ou de outros foguetes podem representar risco para a vida selvagem na área. Eles reforçam que esses lançamentos deveriam ser feitos do normal, no antigo, no tradicional Cabo Canaveral, na Flórida, que tem um impacto ambiental bem menor. Mas que pena que a gente não mostrou o vídeo, né, Amadeu, do carro. Fica para a próxima. Mas por essa imagem aí dá para a gente ver que foi um cálculo... Esse aí, Amadeu, na verdade, cálculo Tabajara. Eu acho que a gente devia ter Tabajara, feito pelos engenheiros do... Aí, Amadeu, se a gente colocar o áudio, para a gente ver o impacto, o barulho. Coloca aí com o áudio, vamos lá, rapidinho.